Secretaria de Fazenda de Minas Gerais divulgou nas últimas semanas um projeto que visa alterar a legislação de um de seus impostos, o ITCD. Os servidores do Fisco Mineiro estão apreensivos, pois veem a iniciativa como um falso pretexto para retirar atribuições da autoridade tributária desse imposto, uma vez que algumas medidas elaboradas têm a intenção de fiscalizar pessoalmente apenas os pequenos contribuintes, enquanto os contribuintes com grandes patrimônios não irão necessitar de entrevistas com o agente do fisco e terão suas certidões de quitação do ITCD automatizadas. O sindicato, que representa os servidores da administração tributária, já se mobilizou contra as possíveis propostas e aguardam resposta do subsecretário da Receita Estadual. Em pleno movimento conjunto das categorias da Fazenda, representadas pelo Sindifisco, pelo Sinfaz-Fisco e pelos Sindipúblicos, nós nos deparamos aí com uma surpresa proposta pela SRE, Subsecretaria da Receita, e também por integrantes da SUTRI e da SUFIS, no que se refere ao ITCD. O ITCD é um tributo de competência dos gestores fazendários, a arrecadação, a avaliação, lançamento. E nós estamos surpresos com o comunicado feito pela Subsecretaria da Receita de que estará sendo proposta grandes alterações na forma de avaliação, cálculo e cobrança do tributo, afetando as atribuições dos gestores fazendários, dos auditores, tudo isso sem nenhuma discussão com o sindicato. Nós queríamos dizer para a categoria que o Sinfaz-Fisco vem tentando conversar com o subsecretário da Receita Estadual, Dr. João Alberto Bisotto, há algum tempo a respeito desse assunto, e o subsecretário tem fugido da discussão. E agora nós estamos reiterando essa solicitação, também estamos tentando conversar com o secretário a respeito disso. Nós queremos entender que propostas são essas, em que medida atinge as atribuições dos gestores e dos auditores, porque nós entendemos que é inadmissível que se proponha alterações nas atribuições desses cargos, dos cargos do Fisco Mineiro, sem que o sindicato seja, ao menos, informado de forma mais detalhada. Então, eu peço a todos os colegas que se mantenham em alerta. Nós estaremos realizando uma paralisação geral agora, dia 30/11, por causa do movimento unificado. Também realizaremos uma Assembleia Geral no dia 2 de dezembro, e aí esperamos contar com a participação dos colegas, porque lá na Assembleia Geral do dia 2 de dezembro nós trataremos das medidas que a categoria poderá adotar em relação a esse projeto que nós entendemos ser um projeto prejudicial ao Fisco Mineiro. Uma primeira implicação é uma questão da constitucionalidade. As alterações pretendidas sobre a legislação do ITCD acabam implicando também em alterações da Lei de Regência de Carreira, que é uma lei específica, que deve ser uma lei específica, conforme determinado no inciso 22 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. As carreiras típicas de Estado e a administração tributária, pela essencialidade das suas atividades ao funcionamento do Estado, devem ter e têm uma lei específica de regência de carreira. E essa lei não pode ser alterada por uma outra lei que trate de outra matéria, como é o caso da matéria tributária sob a legislação do ITCD. Esse é um primeiro ponto e essa é uma primeira implicação negativa. Há ainda uma segunda implicação negativa, que é a questão de que há uma possibilidade de se dar descontos no ITCD de até 50%, o que retira e ofende o direito, poder, dever do Legislativo, dos deputados estaduais, de estabelecerem as alíquotas sobre o imposto, sobre todo o imposto, inclusive sobre o ITCD. Uma terceira implicação é a questão dos prejuízos ao contribuinte, à autoridade tributária, ao gestor sobre o ITCD e à arrecadação e ao Estado. O contribuinte,
com a automatização, estará cerceado no seu direito ao contraditório, a poder contestar a avaliação do ITCD, seja de alguma herança ou doação recebida. O gestor, a autoridade tributária sobre o ITCD, estará se restringindo a autoridade dele sobre o poder-dever de revisar os valores declarados pelo contribuinte. E o Estado e a arrecadação, porque hoje, desde sempre, e hoje é assim também, mais de 90% dos valores declarados pelo contribuinte são objetos de revisão pelo gestor, autoridade tributária do ITCD, cumprindo o dever determinado no parágrafo 2º do artigo 147 do Código Tributário Nacional. Como parte das medidas elaboradas, foi sugerido que o auditor faça a entrevista, né, com esses milhares de contribuintes do ITCD de menor patrimônio. Você, como autoridade tributária do ITCD, acha isso viável? Não, isso é completamente inviável. Na Secretaria de Fazenda, tanto o gestor quanto o auditor não tem o pessoal necessário para fazer esse tipo de entrevista e esse tipo de análise pessoalmente com cada contribuinte. Isso é fisicamente impossível com o pessoal hoje. Certo. E isso pode prejudicar a realização das atividades privativas do auditor? Não, com certeza. A partir do momento que você vai deslocar o auditor para fazer um trabalho de entrevista pessoal com cada contribuinte, você não só prejudica o trabalho do privativo do auditor, você vai tirar uma mão de obra de uma área para poder passar para isso, como você vai prejudicar a análise do processo do contribuinte, que vai passar a demorar muito mais, pela falta de mão de obra que a gente tem para fazer esse tipo de serviço. Certo. E é possível que a fiscalização do ITCD e a avaliação de bens seja totalmente automatizada? Não. O que ocorre hoje é que é possível você fazer essa automatização para alguns tipos de bens, como uma cota de empresa negociada em bolsa, né? Um imóvel aqui em Belo Horizonte. Isso é fácil de ser automatizado, mas sem uma análise humana, você não consegue determinar o saldo bancário ou o valor de uma obra de arte. Então, fazer isso automatizado da forma como é analisado hoje também não é possível.